Então vamos ao nosso terceiro painel, com o tema Varrendo a Área, limpando o risco da nuvem para manter a continuidade dos negócios. E vocês que nos acompanham pela TVD, por favor, fiquem à vontade. Enviem perguntas e comentários para os nossos debatedores. Na caixa ao lado do vídeo chamada comentário, digite sua pergunta. A nossa equipe de jornalistas se incumbirá de repassá-la à mediadora do painel, a nossa querida diretora do Security Leaders, Graça Sermo. Vamos lá então, Graça, recebendo agora o Country Manager Brasil da Hardware, Alexandre Andrade. Olá, Alexandre. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Só para testar aqui. Sim, estamos. Boa tarde, Graça, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigada. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Recebemos também o gerente de consultoria e inovação da Cybersecurity da Embratel, Yannis Cardoso Estonianis. Alô, Yannis. Seu microfone deve estar fechado. Já habilitei? Não ouvimos. Stoianis? Já, agora sim. Agora sim. Tá habilitado? Tá habilitado. Tudo bem, Yannis? Tudo bem? Obrigado, Graça. Obrigado por mais um convite, mais uma participação no Security Leaders, nesse grande sucesso que traz informação útil, atual, para todos os que precisam, né? Para o nosso mercado cada vez mais digital e a segurança cada vez mais necessária. Obrigado aí a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um Security Leaders. Agradeço. Obrigada, Yannis. Muito bom, obrigada. Recebemos também o gerente de infraestrutura de TI do Grupo RBS, Dani Berno. Oi, Dani. Opa, boa tarde a todos. Graça. Opa. Tudo bem? Oi, Dani. Que bom. Quanto tempo, Dani. Obrigada. Que bom você estar aqui com a gente, diretamente aí. Tá no sul, né, Dani? Porto Alegre, estou em Porto Alegre. Porto Alegre, que bom, né? Isso aqui é bom no virtual, né? A gente consegue trazer para o Security Leader Nacional todos esses líderes que a gente encontra só no regional, né? Isso é bacana. O nacional acaba realmente sendo nacional. É isso aí. Muito bom, fácil. Muito bom. E Graça, teremos também a presença do CISO e DPO da Cogna Educação, Alex Amorim, que também é presidente da Embraspd. Né? Embraspd, ainda há pouco, antes do almoço, recebemos aí a visita dos membros diretores dessa instituição, que tem tudo para acontecer, né? E contribuir cada vez mais para o sucesso desse segmento de mercado nervoso. Eu fiquei impressionada, hein? Parabéns, hein, Alex? Muito Nossa, bom, como é que a galera mandou super bem, que musculatura, né? Hein? Nossa, Embraspd, como cresceu, né? Que bacana, parabéns. Demais. Muito obrigado aí, mais um evento fantástico. Security Leaders vem acompanhando muito de perto, né? Todo esse crescimento do Embraspd e fomentando esse conhecimento, essa cultura de segurança no nosso Brasil. Então, parabéns mais uma vez, Graça. E é uma honra ter o nosso amigo Ângelo aqui falando o nosso nome, né? Tava falando com o pessoal aqui no staff, tem que gravar para quando perguntar qual é o seu nome, dar o play e deixar o Ângelo falando o nosso nome, né? É que nem o Ricardo Castro. O Ricardo faz, nossa, fico arrepiado. Quando o Ângelo chama o meu nome, eu me arrepio. Muito gentis. Bom painel para nós. Muito bacana, obrigada, Ângelo. Muito bom, né, ter o Ângelo aqui com a gente, essa voz aí nos convidando, muito bacana. Bem, pessoal, nós estamos aqui numa jornada, né, no Security Leaders, encerrando esse ano, que foi um ano atípico, mas também um ano muito enriquecedor, né, criamos aí, como colocamos aí no tema, né, desse ano do Security Leaders, a segurança em várias dimensões, porque realmente ganhou uma dimensão muito maior. Eu acredito realmente nisso, por todo o trabalho que eu fiz esse ano aqui, sentada exatamente nesse lugar, conversando com líderes do Brasil inteiro, semanalmente, foi exatamente isso que eu fiz. Eu não saí desse lugar, mas eu andei o Brasil inteiro, conversando com líderes que eu jamais poderia imaginar, de todo o Brasil, de todos os lugares, até do centro-oeste do Brasil, uma área que eu não havia ainda explorado, não havia ainda feito eventos e conversado com líderes, né, do setor de agro. Eu fiz esse trabalho também e vi
o quanto realmente a segurança ganhou uma dimensão muito maior, e uma resiliência também, todos nós ganhamos. Então, esse final de ano, com o Security Leader Nacional, a gente está desde o início do Security Leader falando de uma Agenda 21. Viramos um pouquinho a página, né? Ao invés de a gente ficar falando de tudo que foi esse ano, a gente trabalhou toda a nossa agenda para falar de como a gente está fazendo uma reflexão e estabelecendo aí quais são as metas, os objetivos para o próximo ano. Então, nesse painel, nós temos um tema que eu achei, assim, de todos os que a gente bolou aí, de todos os assuntos, né, um dos mais criativos, varrendo a área, limpando o risco da nuvem para manter a continuidade dos negócios. Porque, com certeza, de todos os temas, a nuvem é o que, com certeza, está na pauta, está na Agenda 21. Não tem como. Essa entrou definitivamente na pauta, né? Então, eu vou começar com o Alex Amorim. Alex, a nuvem, se não estava na pauta até a pandemia de algumas empresas, se não estava talvez no topo da pauta, ela cresceu, ganhou, né? Galgou aí alguns espaços e talvez tenha ido, né, para o topo da lista. Então, eu queria ouvir na Cogna, será que ela foi para o topo da lista? Ou se ela estava no topo, ela vai ficar definitivamente? O que está no topo aí da pauta de vocês, da Agenda 21 da Cogna? Conta para a gente. Essa é uma ótima pergunta, né? Quando a gente vê a nuvem, de fato, já faz parte da realidade, já está no dia a dia. E eventos que vêm acontecendo, né, no mercado, a gente começa a ver situações como no momento crítico do governo, pauta que a gente viu agora recentemente, não ter uma elasticidade, aquilo que a gente vê tanto na nuvem, né? Conversando com alguns amigos CISO, eles comentando, depois da pandemia nós estamos tendo uma Black Friday todos os dias, e a única forma para suportar tudo isso que está acontecendo é a nuvem, porque eu tenho escalabilidade, consigo aumentar, consigo diminuir e consigo ter essa elasticidade. Então, de fato, eu vejo que a nuvem, ela continua sendo aí uma pauta extremamente importante, não somente aqui, mas em várias empresas, mas um ponto, né, até por aqui já ter um nível de experiência já há alguns anos que já vem trabalhando com isso, a gente começa a ver a importância de ter um ambiente híbrido, ou seja, né, parte em nuvem, legal, quando eu tenho essa necessidade de ter ali uma arrancada muito rápida, provisionar, mas outras partes que fazem ali, olhando para o meu ecossistema, né, que fazem componentes ali, por que não eu ter isso dentro do meu ambiente do on-premise? Então, a gente começa a ver que, primeiro, né, as empresas vêm com aquilo, não, vamos migrar tudo para a nuvem, aí daqui a pouco começa a ver um custo gigante que começa a aparecer, começa a ter um certo desespero, porque desenvolvedores começam a deixar máquinas ligadas direto, o custo de nuvem agora, todo mundo acessando o remoto, todo mundo estando online, começa a ir crescendo e falou, opa, precisamos resolver isso, porque o valor está começando a crescer de uma forma que não estava provisionado, visto que agora está todo mundo remoto. E no momento desse, começa a se estudar como eu ter reduções de nuvem de uma forma muito específica, né? Ambientes de desenvolvimento, como eu consigo deixar ele disponível na hora que está sendo criado alguma coisa, na hora que ninguém está usando, por que não eu desligar, e ambientes que eu sei que aquilo faz parte do meu core, por que não eu deixar isso somente no on-premise? Então a gente começa a ver isso, né, por conta de toda essa experiência, até conversando com o pessoal do time, a agenda agora é muito foco nisso, né? Como eu conseguir tudo aquilo que eu já tenho na nuvem ter uma eficiência e uma eficácia muito maior, olhando muito para essa parte de custo e, claro, sem esquecer de segurança, e aquilo que eu sei que faz parte do meu core, por que não eu ter isso no meu ambiente, né, que está chamando de nuvem privada, né, nesse meu on-premise. Então, a gente começa a ver essa diferença a partir de agora, mas com certeza esse é o tema não só do momento agora, visto que
uma das grandes alavancas para a empresa financeiramente acaba sendo um ambiente de nuvem, né? Porque à medida que vai crescendo, vai gastando mais din-din, e dependendo ali do momento da empresa, ela tem que se organizar para diminuir esses custos, mas também fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais inteligente. Então, esse é um dos pontos muito importantes agora nesse momento. Então, Alex, o que você está me dizendo é, para vocês, ok, está na pauta, está na Agenda 21 a nuvem, mas na Agenda 21 é um olhar um pouco racional para a nuvem, né? É um olhar com dois aspectos. O custo dessa nuvem e o risco também dessa nuvem. Então, olhar e ver custo, o que vale do ponto de vista de custo e também o que vale do ponto de vista de risco, né? Dani, eu queria que você falasse também do ponto de vista de Agenda 21, como é que vocês estão olhando? Primeiro, se está na agenda, acredito que esteja, né? Acho muito difícil hoje alguém se arriscar a dizer que a nuvem não está na Agenda 21, mas como ela está, né? Já que nós estamos olhando aqui, justamente como eu botei, né? Varrendo a área, limpando o risco da nuvem, né? Então, como é que vocês estão vendo essa Agenda 21 do ponto de vista da nuvem? A gente já tem há vários anos, assim, experimentado serviços na nuvem, né? Que, na verdade, nas nuvens, né? A gente já viu que não vai ser só uma, não. Já temos algumas. Então, já tem alguns anos que a gente vem fazendo poucos serviços, aplicativos, e de um ano e meio para cá nós apertamos no acelerador. Então, desde o segundo semestre de 2019, a gente vem migrando já aplicações para a nuvem. Esse ano é uma das principais projetos e segue para 21. Essa migração deve levar alguns anos, porque a gente não está fazendo simplesmente assim um lift and shift das aplicações, né? A gente está realmente modificando, em alguns casos até trocando as aplicações, buscando soluções software as a service. Eu me lembro que a gente conversou sobre isso, que você tem uma turma, né, pessoal de comunicação, você tem um usuário muito animado, né? É uma turma que quer acessar tudo, né? Redação, né? Redação, eu compreendo bem esse time, né? Teus colegas. São meus colegas, né? Eu conheço bem essa turma, né? Não é fácil, né? Tem uns 500 deles. Então, assim, hoje a gente está migrando o que a gente chama dos produtos digitais, então são os produtos que são acessados para consumo mesmo, o portal de conteúdo, o streaming, né, os apps, né, toda essa parte de portal, de assinatura, né, a gente tem uma parte hoje do portal que é fechada e uma parte que é aberta, né, de conteúdo, né, quem tem a assinatura, por exemplo, do jornal impresso 0 hora, pode acessar o portal também. Então, a gente tem combos aí de opções. Hoje, nesse momento, nós já estamos com o portal GZH, o Gaúcha ZH, que é um dos principais, ele já está na nuvem, tá? Ainda tem algumas dependências do on-premise, né? A nossa solução é uma solução que vai ser só nuvem no final, não tem... Existe a transição, ele é híbrido agora, mas alguns anos de transição, e a intenção é não ter um data center no futuro. Então essa é o nosso, um dos top, né, projetos que nós estamos tocando, e assim como falou o Alex, assim, a nuvem tem que aprender a usar ela, né? Tu clica um botão errado ali e vem uma conta horrível, né? É bem assim. É bem assim, né? Esquece de desligar uma máquina lá, dá um estrago, então coisas assim acontecem. Isso tu tem que aprender, né? Tem que ter os instrumentos para detectar, monitorar, e a gente vem evoluindo nisso. Acho que outra questão também é a segurança, que nós vamos provavelmente tratar agora aqui, né? Sim. Custo e segurança são 2 itens de bastante atenção, né? Que a gente está aprendendo, né? Já
já diria que já aprendemos bastante, mas ainda tem coisas para serem feitas ainda. Sim. Yannis, falamos aqui de 2 aspectos. Para você, né, na tua experiência, você consideraria que onde nós temos mais para avançar seria na questão segurança nessa Agenda 21, né? Porque eu acho que criamos uma resiliência, né? Mas o cenário nesse final de ano está sendo bastante preocupante. Para dar para vocês alguns insights, né, em outros painéis falamos bastante aí sobre o aumento, né, dos riscos, um cenário também que deve, com certeza, avançar em relação a ataques, a sofisticação, e não são novos, mas são cada vez mais frequentes, né? Os números também, durante a pandemia, cresceram bastante em relação às ameaças. Então, quando a gente está falando de nuvem, há, com certeza, né, essa preocupação em relação a custos, mas a segurança também, mas só de observar aqui o Alex e o Dani, é óbvio que não tem como tirar da agenda, e talvez até da posição em que a nuvem ocupa, que é esse topo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como fazer esse equilíbrio também, como é que você está vendo isso, porque é preciso fazer, né? É preciso continuar, manter na agenda, porque não tem como não manter, mas essa atenção e essa preocupação em relação à segurança. Ótimo, Graça. Bom, excelente pergunta. Seguinte, boas colocações do pessoal, quer dizer, cada vez mais o uso da nuvem está sendo consumido, mas se a gente for ver também, relatórios mostram que o consumo de dados cada vez cresce, né? A gente fala do Big ID, toda a parte de internet das coisas, né? Então, a gente está falando de previsão daqui a uns 4, 5 anos de 175 zettabytes de dados gerados, né? Cada zettabyte, só para o pessoal aí que não conhece muito bem, 1 zettabyte é 1 bilhão de terabytes. Então, é um volume excessivo de dados e muitos desses dados estão indo para a nuvem. A ideia, segundo as previsões, era que o ano que vem já tivesse mais dados de nuvem do que em ambientes do data centers tradicionais. E com essa questão da pandemia, já teve essa inversão, né? Já temos hoje mais dados em nuvem por essa questão de ofertar os serviços para os colaboradores, para os funcionários que estão trabalhando de forma remota, então já teve essa inversão. E aí a gente entra em algumas questões específicas que a gente fala de segurança. Primeiro, que o próprio cenário, porque quando você tinha os profissionais trabalhando dentro da sua organização, você tinha os elementos de segurança que faziam as proteções, né? Firewalls, sistemas de proteção de anti-spam, uma série de blindagens, várias camadas de segurança que blindavam a organização de uma certa forma. Obviamente, tinha alguns funcionários que trabalhavam remotamente, mas não era toda a empresa. Você não precisa se preocupar. E com essa saída, com essa mudança desse panorama, onde você tem não só os funcionários, mas também o pessoal de TI, que atende os clientes, que cuidam da segurança, que cuidam da rede, que cuidam dos servidores, trabalhando de uma forma remota, as plataformas de colaboração, né? A gente teve uma onda de ataques em plataformas de colaboração no início do ano, no início da quarentena, porque não tinha os elementos de segurança, salas invadidas, informações sendo furtadas. Então, mudou esse comportamento. E os ataques também aproveitaram desse cenário. E aí, o que acontece? Muitas empresas colocaram os funcionários rapidamente, obviamente, o primeiro momento é garantir uma continuidade do negócio, então, esse é o principal momento, mas colocaram essas pessoas, né, esses funcionários, colaboradores trabalhando de uma forma remota e não pensaram exatamente de como colocar uma segurança efetiva, né? Só fechar uma VPN não é suficiente, porque se a máquina for invadida, não tiver os níveis de proteção, e muitos colaboradores estão usando as suas próprias máquinas pessoais para fazer isso, não tem nem a máquina corporativa, e aí as questões, será que tem um sistema de antivírus adequado, sistema de proteção adequado? E aí acessa a empresa, e aí leva esse vírus, a máquina está infectada, infecta toda a organização. Então, os ataques cada vez mais focados nessa parte, cada vez mais dados indo para a nuvem, cada vez mais dados críticos sendo coletados, agora com a parte da LGPD, com as leis de proteção de dados, né, cada vez tendo mais a preocupação
não só as questões de risco de vazamento, mas as questões legais, as questões reputacionais, você perder um dado, quanto isso representa, né, não só em termos de multa da aplicação, mas perdas de negócio, a questão da visibilidade, né, o risco reputacional, eventualmente o seu sistema está sendo paralisado por uma determinação judicial, seu sistema, a sua base vai ter que ser paralisada, né, para eventual análise. E aí você tem a questão do lucro cessante. Se você depende daqueles sistemas, daquelas aplicações, depende você pode causar prejuízos nos seus serviços, nas suas ofertas, ainda mais agora que a gente depende da nuvem muito para ofertar esses serviços. E aí a grande questão é o que está acontecendo no futuro. A gente tem que imaginar as tendências, né? Então, as tecnologias que estão evoluindo, a internet das coisas, a gente está falando de bilhões de dispositivos sendo conectados, as pessoas se conectando, e esse volume de dados, que a gente está falando desse crescimento exponencial de dados, os data centers não vão conseguir tratar de uma forma efetiva, mesmo que estejam numa nuvem, porque você tem um grande volume de dados crescendo exponencialmente e não existe a redes de comunicação, as operadoras não vão conseguir atender todo esse volume de tratamento desses dados que estão sendo criados. Então, a segurança também ela tem que ser moldada para isso, né? Você colocar uma melhor experiência para o usuário. Então, a gente fala, por exemplo, de uma tecnologia que é o SASE, que é o Security Access Broker Ledger, que foi criado aí pelo Gartner no ano passado, que realmente fala isso, de você trazer a parte de proteção mais próximo do usuário, porque você precisa dar uma melhor experiência. E a gente vê nessas construções dessas redes que você vai ter os data centers mais próximos, né? Que a gente fala o data center de borda, né? Você não vai ter tudo na nuvem. E aí precisa ter a segurança para esse ponto. Eu acho, Yannis, que, na verdade, um aspecto que você colocou, que eu acho que tem que estar na Agenda 21, que eu gostaria de passar agora a palavra para o Alexandre comentar, é que realmente, né, com esse processo todo muito rápido, acho que ninguém realmente estava preparado, né, nem poderia imaginar nenhum plano de contingência, o que nós iríamos e vivemos nesse ano, é que agora, em 2021, todo esse processo que foi feito de uma forma muito corrida tem que realmente fazer ajustes, né? Muitas coisas foram feitas de forma muito rápida, né? Muitas coisas, na verdade, não foram preparadas, não foram pensadas para funcionarem dessa forma, né? Um aspecto que nós temos percebido aqui ao longo desses dias, ou desses painéis durante esse primeiro dia e hoje, Alexandre, é um pouco o que o Anis falou também, né? A Agenda 21 vai ser uma agenda para tentar se criar também um modelo que me parece que vai ser agora permanente, que é o modelo híbrido. Muitas empresas vão trabalhar em modelos muito híbridos, vão ter pessoas remotas, definitivamente, algumas trabalhando dentro da empresa, muitas trabalhando um pouco dentro da empresa, um pouco em casa, outras definitivamente fora da empresa, quer dizer, vai se ter um cenário que não é mais o cenário de antes. E isso, com certeza, traz uma mudança muito grande do ponto de vista de sistemas e também a nuvem, né, que vai se tornar aí uma estrutura, né, um ambiente fundamental para conseguir permitir esse modelo de negócios, e com isso os riscos que advêm desse ambiente, né? E eu queria que você falasse um pouco como é que você está vendo isso e essa agenda dos seus clientes, enfim, para 2021 e os riscos inerentes também. Claro, obrigado. Eu anotei muita coisa que vocês comentaram e realmente está em linha com o que está acontecendo hoje no mercado. Primeiro, quando o Yannis falou de quando hoje o usuário já não tem mais o perímetro, né? Quando ele quis dizer o seguinte, chegou a pandemia, o perímetro acabou. Então, as pessoas foram para casa usar computadores pessoais, as empresas ainda não estavam preparadas para dar um computador para cada funcionário, e isso gerou um primeiro ponto de segurança, gerou uma massa de computadores no mundo todo desprotegidos. Isso gerou um campo verde para dois sistemas de ataques que cresceram muito nessa pandemia. Os ataques de DDoS, porque eles dependem de computadores desprotegidos para gerar zumbis, e também o aumento de robôs. Esses dois ataques cresceram muito depois que acabou o perímetro. E o que acontece? E aí eu faço um link com o que o Alex disse.
A nuvem é muito boa para ofertar escalabilidade e elasticidade, né? Você precisa crescer num Black Friday, você precisa crescer rapidamente, a nuvem te dá essa tranquilidade, com um custo muito alto, mas te dá. Mas se você está trazendo para dentro da nuvem um tráfego sujo, que ele não deveria estar lá, você está pagando pelo aquilo que você não deveria estar recebendo na nuvem. Então, o primeiro ponto que a gente alerta os clientes é: solução é híbrida, é claro, tirando as empresas que já nasceram na cloud nativa, né, que a gente fala, uma fintech que já nasceu 100% em nuvem. Essa transição para a nuvem ela tem que ser feita pensando nos custos de infraestrutura, porque, como até o Dani disse, um computador ligado pode gerar um contador ali, um taxímetro ligado o tempo todo. Então, tem que pensar nos custos de infraestrutura e tem que pensar nos custos de segurança. E como proteger a nuvem de um elemento que não deveria estar lá, que é o ataque de bot, que é o ataque de DDoS, que são os ataques de ransomware, os ataques de hackers. Porque isso gera custo, isso também acelera esse taxímetro da nuvem. Então, essas preocupações os clientes têm que ter. Eu estou levando minha aplicação para a nuvem, mas quanto que essa aplicação pode gerar de custo? Porque dentro da minha casa eu tenho os meus controles mais fáceis ainda. Eu vou lá e olho o que está acontecendo, eu tenho meu servidor limitado, eu tenho minha infraestrutura limitada e não vai passar daquilo. A nuvem é ilimitada, né? Ela veio para o bem, mas ela pode ser feita para o mal também. Então, o que a gente orienta os clientes é uma transição para a nuvem, pensando nos seus custos, porque tem que ter muito alinhado o CISO com a área financeira. A gente percebeu hoje, relatório que a gente entrega, que 50% já do tráfego na aplicação, na internet, já são de robôs. E 25% de tudo que passa na internet já são robôs que estão tentando fazer um roubo de dados, são os bad robots. Isso gera um custo para a nuvem muito alto, né? Esse é um primeiro ponto que a gente está identificando e que a gente orienta o cliente. O futuro é a nuvem, a Agenda 21 é a nuvem, mas ela tem que ser feita de uma forma de transição, pensando nos custos de infraestrutura, que são elásticos e limitados, e pensando nos custos de segurança. O SaaS está aí para isso, é muito bom. Ou a proteção de workload, que é onde você identifica o comportamento do usuário na nuvem. Você tem que saber o que o teu usuário agora, que já não tem mais perímetro, o que ele está fazendo na nuvem. Então, a gente consegue monitorar hoje ferramentas que a Hardware tem e os players de mercado têm, que monitoram o comportamento na nuvem, para saber o que está... Uma extração de dados hoje é muito importante, que você saiba o que o seu usuário está fazendo. E mais do que isso, que você não permita que essa nuvem seja contaminada por tráfego sujo, né? Isso é muito importante para que gerar um custo que no final da história tem que fazer um rollback para casa porque fica impagável a nuvem. Aquilo que é bonito pode gerar um custo para uma empresa que ela não consegue suportar. Então, acho que a Agenda 21 vai ser realmente um pensamento de como migrar para a nuvem, pensando em segurança, infraestrutura e custo. Esses três pilares têm que estar muito bem alinhados. A infraestrutura está muito clara, as soluções de infraestrutura são simples, crescimento, né, scale in, scale out. A segurança está abrindo cada vez mais empresas voltadas para a nuvem, empresas de transição, soluções que eram de segurança totalmente on-premises, como o AF, Web Application Firewall, como Firewall, né, como DDoS, que nativamente eram on-premises e agora já são híbridos em nuvem, então ele tem que fazer essa transição. E também soluções novas, como SaaS, como CASB, como Workload Protection, que já nasceram 100% nativos na nuvem. Tudo isso é um elemento que tem que ser pensado por todos os CISOs para fazer essa transição com mais qualidade para a nuvem. É isso. Temos aqui perguntas que eu acho que são bem interessantes, embora o tempo voe, né? Mas eu acho que vou ter que selecionar aqui, pessoal. A plateia está mandando aqui perguntas. Ok, o Camilo de Andrade concorda com todos, ele não direciona a pergunta, mas ele diz o seguinte: também nuvem está na minha agenda 21, mas para mim um dos grandes vilões nessa agenda 21 de nuvem são as misconfiguration. E por isso o modelo de responsabilidade compartilhada torna-se tão importante. Vocês acreditam que o modelo é de conhecimento de todos que já estão nessa agenda? Quem pode comentar isso? Eu posso dar uma pimentada nisso tudo, minha amiga. Eu acho que, assim, fazer a migração para a nuvem
antes de tudo, né, a gente já vem de uma cultura que tem que estudar antes. Se a pessoa ela faz o cursinho básico de Foundation que tem na cloud, já fala sobre essa questão do Share Responsibility. O que é função de um provedor ali entregar e o que é uma função do cliente estar fazendo também. Então, de acordo com o modelo de contratação, sendo IaaS, SaaS ou PaaS e assim por diante, cada um tem níveis diferentes de entregas que o provedor ele faz, e também tem níveis de responsabilidade nossas. Então, eu vejo que, em frente a tudo isso, né, não são problemas novos, são problemas antigos, mas vão acontecendo em empresas novas. É isso que a gente acaba percebendo. Ter um vazamento de um bucket S3 que estava como privado, alguém foi lá, apertou um botãozinho e transformou em público, vira notícia, mas é algo muito simples. É o quê? Alguém que tem ali uma configuração que não deveria, alguém que fez alguma coisa que não deveria. Então, como o Alexandre comentou muito bem, hoje existem inclusive empresas, startups que vêm trazendo soluções dessa forma de trazer esse nível de compliance e conformidade, e deixar muito claro que sim, a nuvem, ela entrega alguns relatórios, entrega algumas coisas ali que fazem parte, que são importantes, mas várias outras, por isso que existem essas empresas, que é o chamado de CASB, né, os modelos de CASB, que é justamente para verificar as possíveis faltas de compliance que tem ali nas instalações, de como estão sendo colocadas. Então, uma das coisas que eu escutei, que eu achei muito interessante, falou, mas o que adianta a gente ter ali soluções de que estão trazendo ali os gaps, sendo que não tem gente para corrigir? É o mesmo problema de patch. Quanto tempo a gente já está vendo que estão tendo ransomwares que estão atacando porque tem um patch lá de 1900 e bolinha que ninguém aplicou? Nuvem é a mesma coisa. São vários pontos ali muito simples, né, que são de configurações, essas misconfiguration, que é top 10 WASP já há muito tempo, que o pessoal acaba esquecendo de fazer ou dando acesso para quem não deveria. Quem nunca viu ali uma pessoa de desenvolvimento com acesso ao total ao ambiente? Aí erros básicos, né? Você pega dados de produção, joga no ambiente de desenvolvimento e homologação sem fazer nenhum tratamento. Então, dados reais de produção acabam indo para esses ambientes. Então, eu vejo que são problemas antigos que vão acontecendo em empresas novas, e é justamente esse o grande ponto, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que talvez o próprio, acho que Alexandre pode responder ao Paulo Santos Vieira. Ele diz o seguinte: a migração para a nuvem, ok, é um destino inevitável, é a Agenda 21, todo mundo abraçou isso, seja de maneira integral, seja de maneira híbrida. No entanto, quanto mais nos tornamos dependentes de uma tecnologia e método de acesso ao dado, maior é o risco do negócio na falta dessa tecnologia. Você concorda, Alexandre? Acho que pode ser um bom tema aí para a gente, praticamente já estamos finalizando aí. Não, quanto concordo, você acha? Mas eu acho que isso Depois acho que os outros podem comentar também, porque eu acho que isso é bem Agenda 21, né? De repente, essa pergunta é boa. E ele quis fazer questão aqui, ele é CISO da SEDAI. Legal. Eu acho que isso é importante, já vem da área on-premise, né? Quando você tem acesso aos dados, também pode acontecer isso no mundo on-premise. Ainda mais na área de governo, né? Que tem uma transição para a nuvem um pouco mais lenta do que talvez uma empresa mais de fintech. A questão é isso mesmo, quem tem um histórico em on-premise de muitos anos, não leva seus dados e leva a sua segurança, leva a sua informação para a nuvem, se sente um pouco carente de como proteger, de como controlar essa informação. Um pouco do que vem na questão do conceito, né? Acho que é um amadurecimento do uso da nuvem, vai trazer essa segurança para os clientes, e as ferramentas cada vez mais vão dar essa informação para o cliente, para se sentir mais confortável de ter seus dados na nuvem e ter e controlar o que está acontecendo na nuvem. Acho que isso é uma questão de tempo, não tem como fugir disso. E assim, ele falou que é inevitável, não que seja inevitável, cada empresa tem seu tempo,
Há empresas que ainda vão seguir muito tempo on-premise, porque tem investimento on-premise e estão confortáveis com isso. E há empresas que necessitam de ir para a nuvem muito rápido, por uma questão global, estratégia do seu negócio. Então, acho que não dá para impor que todos têm que ir para a nuvem. Acho que a resposta obedeça o tempo da sua empresa e a história da sua empresa. Não precisa migrar para a nuvem de forma tão abrupta também. A gente está aqui montando uma Agenda 21, mas, por favor, todos que estão nos acompanhando, não se sintam todos, né, pressionados a adotar a nossa agenda, né? Não, Yannis, o que você acha? Não é assim, né? Senão o pessoal termina o Security Leaders e fala, nossa, montaram uma agenda lá e agora eu tenho que sair daqui, tenho que achar que essa agenda é a verdade, não é assim, né? Atrasado, né? Não tem receita de bolo, né? Não, sem dúvida. Eu acho que o primeiro ponto é fazer um planejamento estratégico, né? Saber que realmente que dados vão para a nuvem, como vai passar para a nuvem, né? O projeto de migração, de transição, isso é fundamental, porque não é 100%, você vira a chave e já está lá na nuvem, né? E aí tem que pensar nessas questões dos riscos, porque você vai ter um legado que vai comunicar com o ambiente da nuvem. De repente, você pode fazer o melhor planejamento, vou colocar como SaaS, já tem as configurações, mas como é que você vai interligar o seu ambiente de nuvem, que foi para a nuvem, com o seu ambiente legado nesse processo de transição? Isso é fundamental, e aí pode ter grandes riscos. Então, é preciso planejar como que vai ser feita essa migração, pensar na parte de segurança, como foi colocado bem pelo Alex, né, as questões de configuração, né, entender esse modelo de segurança compartilhada, também muitas vezes os próprios clientes não entendem, né, falar, não, lá já tem gestão de segurança, já tem patches, mas não entende que a camada de aplicação é de sua responsabilidade. Então, fazer uma análise de teste, vamos fazer uma verificação de análise de vulnerabilidade na sua camada de aplicação. Você está colocando como infraestrutura, será que o banco de dados também está vulnerável? Fazer toda essa análise, verificar as APIs, né? Muitas vezes a vulnerabilidade está na API, que você vai comunicar, fazer o consumo dessas APIs. Ela está criptografada? Como é que você faz uma autenticação? Como é que você garante que quem está consumindo aquela API tem realmente aquele acesso? Né? Como é que você monitora, registra, eventualmente tiver um vazamento, um risco de vazamento, como é que você detecta isso rapidamente, né? Uma monitoração 24/7, e se tiver algum caso, você ter a orquestração, como eu bloqueio aquilo, eventualmente, para uma determinada análise, porque está fora das condições normais. Então, é importante, quando a gente fala de um projeto, analisar tudo isso, e aí parte também pela área usuária. Não só os técnicos entenderem o que é nuvem, o que precisa ser configurado, mas também os usuários, né? Ter a conscientização, ter um programa de treinamento, de como eles precisam ter uma melhor prática de segurança, dos riscos de não ter vazamento, porque mesmo que você tenha toda essa proteção que está na nuvem ou está on-premise, mas ele está na casa dele, ele está fora. E se ele não tiver mudou isso, né? É preciso pensar de uma forma 360 graus, uma forma holística de proteção de dados. Perfeito. Dani, rapidinho aí, a gente já está no finalzinho, mas é legal você passar aí também, fazer um comentário para que a gente, né, tranquilize um pouquinho a turma que está ainda aí numa Agenda 21, um pouquinho mais devagar em relação à adoção aí dessa jornada de nuvem aí, né? Não, tem que, no nosso caso, nós vamos levar alguns anos para fazer isso, né? Então, não é uma coisa de virar botão, né? Eu acho que pro ano que vem, assim, né? Eu falei, a nuvem está no top de projetos, tá? Mas a segurança e a LGPD e o home office, na verdade, a combinação dessas coisas, elas se complicam, né? O fato de tu ter on-premise e na nuvem, então tu já tem 2 locais, entendeu? 2 locais para tu apertar um botão errado ou não aplicar um patch. Então, assim, existe complexidades, né, nessa jornada para a nuvem, que é que eu digo. E as empresas têm que realmente achar o seu passo, fazer as contas é fundamental, né? Porque se tu não fizer as contas direito, vai dar ruim, né? Então, assim, façam suas contas. Nem sempre o que tu prevê é o que dá, né? Então, tem essa questão, uma certa imprevisibilidade aí. Mas, assim, eu acho que
para o ano que vem, né, realmente para nós a nuvem não é simplesmente porque eu quero desligar o data center, não é essa o objetivo da nuvem. A nuvem vem, como eu disse, nós não estamos fazendo um lift shift, a gente não está trocando 6 por meia dúzia, né, sair do data center e fui para a nuvem. Nós estamos realmente modificando as aplicações e muitas delas sendo trocadas. Então, isso vai levar anos para a gente chegar no fim dessa jornada, tá? Então, esse é o nosso projeto, né? Acho que cada empresa tem que ter o seu, né, a sua estratégia, fazer um planejamento é fundamental, né? Que essa nuvem se encaixa no business, né? Então, é isso. Eu diria. Perfeito. Ok, pessoal, muitas perguntas ainda, pena que nós temos que seguir aqui, mas acho que o principal, a mensagem principal a gente conseguiu passar aqui, está na agenda, temos que ter cuidado, acho que os pontos principais aqui, né, Alexandre, nós tratamos, queria agradecer, Alexandre, vamos agradecer aí a participação também de todos aqui no nosso painel, por favor. Claro, obrigado pela presença de todos, obrigado pelo tempo, espero que a gente faça nos próximos anos uma grande transição aí para a nuvem, sem riscos e sem custos exagerados. Contem com a Hardware para apoiá-los nessa transição de on-premise para nuvem. Obrigado a todos. Perfeito, obrigada também, Alexandre, pela parceria. Yannis, obrigada, sempre aqui conosco, muito bom. Alexia Amorim, parceirão, muito obrigada também. Dani, abraço aí para todos de Porto Alegre, muito bom, obrigada. Excelente painel, pessoal, obrigada à nossa plateia, sempre conosco. Abração, tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Parabéns, Ângelo, obrigado a vocês aí que participaram. Tchau. Trouxeram uma grande contribuição à audiência do Security Leaders Nacional. O Alexandre vai continuar conosco. Ah, sim, com certeza.